voltemos então, tá? Vou falar agora a você sobre os termos da oração. No bloco anterior, nós falávamos de sujeito, verbo e complemento, que são elementos subordinados, portanto, não podem ser separados por nenhuma forma de pontuação. Isso tudo em regra, tá? Agora, aqui eu queria falar a você sobre um termo que aparece muito na sua prova, sujeito, tá? Lembrando, sujeito é um elemento completamente subordinado ao verbo, tá? E além disso, ele é termo essencial da oração. Já havia falado a você, né? Um dos 3 elementos fundamentais é o seu sujeito. Algumas características antes de eu mostrar alguns exemplos importantes a você. Só algumas características do seu sujeito. Ele é um termo oracional, já repeti isso, você já está saturado de me ouvir falar. É um termo oracional completamente subordinado ao verbo, por isso qualquer forma de pontuação seria completamente proibida. Agora observe isso daqui, ó, este terceiro ponto que eu gostaria de falar a você. Olha, em regra, galerinha, apenas em regra, tá? O sujeito vai apresentar quando estiver determinado no período, em regra, ele precisa apresentar um substantivo como núcleo. Mas note o que eu estou tentando dizer a você, isso apenas em regra. Por que eu estou tentando dizer isso? Porque sabemos que regras são comumente quebradas. E quando esta regra for quebrada, você verá no lugar do substantivo, você poderá perceber aqui um pronome como núcleo de um sujeito. Repito, a regra que deveria ser um substantivo. Só que algumas vezes nós veremos um pronome. Outras vezes nós veremos um numeral. E algumas vezes nós veremos ainda o verbo sendo o núcleo desse sujeito. Então veja, qual é a regra, Rose? A regra é que o núcleo seja constituído por um substantivo. Mas quando essa regra for quebrada, aí então você verá ou um pronome, ou um numeral, ou ainda um verbo constituindo-se como núcleo de um sujeito. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Outra característica do sujeito. Depois eu vou mostrar todas essas características em exemplos e você perceberá o que eu quero dizer. O núcleo desse sujeito, olha a importância aqui, gente. O núcleo desse sujeito, olha, não, veja aqui, ó, não pode ser o quê? Preposicionado. Uma vez um certo aluno chegou a mim e disse assim, Rose, é verdade que no sujeito eu não posso ver, não posso notar aí nenhuma preposição? Não é bem assim. Você pode perceber uma preposição dentro de um sujeito? Claro que sim. O que você não pode perceber, na verdade o que você não pode aceitar é uma preposição trabalhando em função do núcleo. Haverá preposições dentro de um sujeito? Claro que sim. Será comum? Sim. É comum o núcleo do sujeito ser acompanhado de uma preposição? É isso que não. É o núcleo do sujeito que não pode ser preposicionado. É isso, ok? Então, não pode ser o seu núcleo acompanhado de preposição, não pode ser preposicionado. O sujeito ainda é o termo com o qual o verbo deverá concordar em número e pessoa. Gente, na verdade, o seu verbo, ele vai concordar necessariamente, mas veja, eu estou falando isso em regra. Eu falei a você que nestas aulas, neste início aqui de curso, estou mostrando a você regras, visões globais, visões gerais. E depois, né, em aulas mais particulares, eu apresentarei a você essas particularidades que a gramática também nos apresenta, tá? Mas isso em regra, o seu verbo, ele deverá concordar com o núcleo do sujeito. Você conhece aquela definição de concordância verbal? Verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Verbo concorda com o sujeito. Opa, mas quando a gramática diz verbo concorda com o sujeito, a que ela se refere? Em princípio, ela se refere ao núcleo. Aquele termo que, em regra, é constituído por um substantivo, poderá aparecer aí um pronome, um numeral, ou então um verbo como núcleo, mas este núcleo ele não pode ser o quê?
preposicionado. E é exatamente com este termo, em regra, que o seu verbo deverá concordar. Verbo concorda, em regra, com o núcleo de um sujeito, aquele termo que não pode ser preposicionado, e concorda em número e pessoa, só para você entender. Quando nós falamos em número, nós estamos nos referindo a quê, Rose? A singular e plural, galerinha. Ó, singular e plural. Ó, singular, plural. Núcleo do seu sujeito, singular, verbo singular. Núcleo do seu sujeito, plural, verbo plural. Verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. E pessoas, aquelas pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós estamos falando dessas pessoas. Então, se o seu sujeito é de primeira pessoa do singular, o seu verbo também ficará na primeira pessoa do singular. É só para você entender. É por isso que você não diz eu amo a vida. Eu amo não, porque o seu sujeito é de primeira pessoa e o seu verbo aqui está na terceira. Isso não pode, isso não é concordância. Verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. É por isso que você diz eu amo. Primeira pessoa, singular, singular. Tudo bem? Agora observe o restante. Outras características do sujeito. Esse sujeito ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser também ou pode estar oculto, pode ser indeterminado, oracional ou simplesmente ele pode não existir no seu período. São as formas de classificação de um sujeito que nós devemos perceber em uma determinada oração, tá? Depois falaremos de cada uma dessas formas. Isso é só uma apresentação do sujeito a você. Ora ele será simples, ora ele será composto, ora simplesmente estará subentendido no seu período, indeterminado, uma forma muito importante para você entender, oracional ou às vezes ele simplesmente não vai existir. Agora vamos ver todas essas características, ou pelo menos as principais delas, em alguns exemplos. Olha só para você entender o que eu quero dizer. As doenças da pobreza, isso aqui foi uma questãozinha de prova, as doenças da pobreza e do desenvolvimento existem no Brasil. Ora, quando essa questão apareceu em prova, a banca só estava questionando o sujeito aí dentro. Então vamos verificar o seguinte, tenho um verbo, tenho uma oração, tenho um período. Só que detalhe, só há um verbo. Então o meu período, ele é simplesmente o quê? Simples. Você se lembra de como é também chamado um período simples? Vamos ver se você se lembra. Como que é chamado? Rose, é chamado de oração. Vou escrever tudo, É chamado de oração e oração o quê? Absoluta. Olha aí, Oração absoluta. Pronto. Período simples, oração absoluta. Tá. Se eu estou trabalhando com uma oração, o que em princípio eu devo perceber? Relação, sujeito, verbo e complemento. Rose, o que é que existe no Brasil segundo a interpretação do nosso texto? As doenças da pobreza e do desenvolvimento. Está aqui o seu sujeito. Só por extensão de conhecimento. Este é o seu sujeito, este é o seu verbo. No Brasil, então, só pode ser o quê? Complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Opa, eu tenho, então, aqui uma oração, o quê? Coordenada, sintaticamente independente. Oxe, Rose, olha aí, Eu posso ter oração coordenada em um período simples, querido. Oração coordenada é aquela constituída por sujeito, verbo e complemento e é capaz de estabelecer aí um enunciado de sentido completo, estabelecer uma comunicação entre seus interlocutores. Pode aparecer num período simples, pode aparecer num período composto, uma oração coordenada, sem nenhum problema. Tudo bem? Mas não é sobre isso que eu quero dizer agora, é sobre isso daqui, Você tem um sujeito, seu sujeito é constituído por N palavras. Aí vem a pergunta, será que desenvolvimento, que é substantivo, será que desenvolvimento pode ser o núcleo do seu sujeito? Por que não pode ser núcleo do meu sujeito, Rose? Porque eu não sei se você percebe, mas aqui eu tenho assim, as doenças do desenvolvimento. Galerinha, do é simplesmente a contração de uma preposição mais um determinante. Opa, eu tenho uma preposição trabalhando em função de um substantivo. Pode haver núcleo de sujeito preposicionado? Não, então isso não pode ser núcleo. Rose, mas eu acho que pobreza... eu acho que pobreza pode ser o núcleo do sujeito, porque também é um substantivo. Opa, não, preste bem atenção.
Pobreza é um termo que também está preposicionado. Você disse da pobreza. Da é resultado de contração de preposição em um determinante. Se esta preposição aqui, ó, está trabalhando em função de pobreza, na verdade está acompanhando esse substantivo, então você não pode perceber pobreza como núcleo de sujeito. Não existe núcleo de sujeito que possa ser acompanhado de preposição. É esta a regra. Não existe núcleo de sujeito preposicionado. Ah, mas então o núcleo do sujeito aqui é o quê? Doenças. Doenças é o núcleo do seu sujeito. Doenças é o único núcleo que você está vendo aqui. Veja que as não é preposição, as é apenas um determinante chamado o quê? Artigo. Mesmo porque se fosse preposição não poderia se flexionar no plural. Preposição é invariável, tá? Eu tenho doenças, único núcleo do meu sujeito, e segue a regra. Porque se isto é artigo, é porque então doenças só pode ser um substantivo. Olha aí que legal. Doenças só pode ser um substantivo. Veja, núcleo desse sujeito, constituído por um substantivo. Estamos cumprindo a regra gramatical? Sim, núcleo de sujeito, em regra, é formado por um substantivo. Quantos núcleos nós estamos percebendo aqui? Um só. Ah, um só núcleo de sujeito constitui aqui um sujeito o quê? Simples. Ok? Opa, colocar bem aqui, ó. Cadê o meu sujeito, gente? Vou colocar bem aqui. Sujeito, que bagunça é essa? E sujeito simples. Pronto. Não é período, não. Sujeito simples. Olha aí, ó. Sujeito simples. Tudo bem? Ah. Acho que você entendeu. Quer ver outro exemplo? Vou colocar aqui o meu segundo exemplo. Vou apagar aqui. Tá? Estamos apagando. Muitos problemas e muitas discussões sobrevieram naquele momento. Muitos problemas e muitas discussões sobrevieram. Eu tenho aqui verbo, flexão verbal. Um só verbo, uma só oração. O meu período aqui é o quê? Simples. Ou oração absoluta. Se aparece uma oração, eu já penso logo, opa, sujeito, verbo, complemento. Não necessariamente nesta ordem, mas esses elementos devem aparecer em regra, tá? Já falei, já conversamos sobre isso, tá? Rose, o que foi que sobreveio naquele momento? Eu digo a você, muitos problemas e muitas discussões. Tudo isso é o seu sujeito. Olha só, tudo isso é o seu sujeito. Opa, Rose, cadê o núcleo? O que que realmente sobreveio? O que sobreveio? Isso daqui, ó, problemas. Ó, problemas. Problemas é o núcleo. É, Rose, nem está preposicionado. Não, não está preposicionado, não. E muitas discussões. Olha só, outro núcleo, discussões. Ah, olha só. Agora aqui eu tenho dois substantivos. Problemas é um substantivo, tudo bem? Até porque pronome trabalha em função de substantivo. Ah? E eu tenho aqui discussões, outro substantivo. Galerinha, estamos cumprindo a regra gramatical que nos diz que o substantivo é ou deve ser o núcleo do seu sujeito? Estamos cumprindo a regra. Lembre-se, regras são constantemente quebradas. Estou passando aqui a você a regra. Estamos seguindo a regra? Estamos. Eu tenho dois núcleos substantivos constituindo aí uma estrutura chamada sujeito. No exemplo anterior, nós tínhamos apenas um núcleo, ó. Nós tínhamos apenas um núcleo, por isso o nosso sujeito aqui era considerado simples. Ó, sujeito simples. Só que agora nós temos dois núcleos, dois substantivos sendo núcleos de sujeito. Dois substantivos sendo núcleos de sujeito, então já passo a considerar aqui não mais um sujeito simples. Dois ou mais núcleos constituem aí um sujeito, agora o quê? Composto. Ó, sujeito composto. Tudo bem? Agora, a minha ideia é mostrar a você o seguinte, aqui nós estamos cumprindo a regra, substantivo. Aqui nós também estamos cumprindo a regra, substantivo. São substantivos que são núcleos de um sujeito. Ora de um sujeito simples, ora de um sujeito composto. Tudo bem? Só que, como eu falei a você, às vezes essas regras são o quê? Quebradas. Então, vamos perceber aqui. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Todos acreditaram em você. Pronto, olha aqui a flexão verbal. Acreditaram, flexão verbal. Um verbo, uma oração, tá? Período simples, oração absoluta. Então, eu vou tentar encontrar aqui sujeito, verbo, complemento.
preocupando-me com o sujeito. Rose, quem foi que acreditou em você? Quem acreditou em você? Eu digo todos. Olha aqui, ó, trazer para cá, sujeito. Ó, como só há uma única palavra aqui, só esta palavra é o núcleo, tá? Então, o núcleo do sujeito aqui, ó, todos. Um único núcleo, o seu sujeito aqui é simples. Ó, seu sujeito é simples, um só núcleo. Agora, veja só. Qual é a regra? A regra é que o núcleo do seu sujeito seja constituído necessariamente por um substantivo. Só que todos não é substantivo. Todos é um pronome. Olha aí, ó. Todos é pronome. E pronome indefinido. Né? Pronome indefinido. Olha aí, ó. Ah, Rose, então olha só. Eu não tenho mais o cumprimento da regra, não. A minha regra agora foi quebrada. A regra agora foi quebrada. Porque, em regra, o núcleo deveria ser constituído por um substantivo. Não foi? Pronome. Ah, mas o que eu estou querendo esclarecer a você? Entenda bem. Quando um pronome for núcleo de um sujeito, ocupando o lugar do substantivo, que deveria ser o núcleo, ele é considerado o pronome substantivo. Então, olha que legal. Substantivo. Ah, Rose, agora eu já entendo o que é pronome substantivo. Pronome substantivo, aquele que, por exemplo, está sendo núcleo de um sujeito ou núcleo de uma estrutura que deveria ser ocupada por um substantivo. Núcleo, Rose, em regra, deveria ser um substantivo. Deveria ser um substantivo, deveria ser um substantivo, mas não, está sendo um pronome. Pronome no lugar do substantivo, pronome substantivo. Rose, ele é pronome indefinido ou ele é pronome substantivo? Ele é pronome indefinido substantivo, as duas coisas. Pronome por quê? Um pronome, ele trabalha em função do substantivo, acompanhando ou substituindo, tá? Indefinido porque eu não estou mostrando com exatidão aqui o ser a que me refiro. Tá? Eu não estou mostrando com precisão isso, estou indefinindo simplesmente. Substantivo porque está ocupando o lugar do substantivo que deveria ser núcleo dessa estrutura considerada sujeito. Tudo bem? Ok? Agora deixe-me mostrar um outro exemplo a você para ficar muito claro. Agora entenda, só repetindo, tá? A regra é que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. Mas essa regra, por várias vezes, será quebrada. E quando for quebrada, no lugar do substantivo, você perceberá um pronome. Aí será considerado, então, um pronome substantivo, porque estará no lugar dele, do próprio substantivo. Agora veja aqui, ó. Questãozinha de prova. 1 em cada 6 pessoas passa fome. 1 em cada 6 pessoas passa fome. Isso aqui foi um trechinho de texto que havia aparecido numa provinha do CESP. Nós pusemos aqui para analisarmos. Rose, olha o verbo, Rose. Cadê a flexão verbal aqui, ó? Passa. E quem é que passa fome? Vamos lá? 1 em cada 6 pessoas. 1 em cada 6 pessoas. Tudo isso aqui é o seu sujeito. Ó, apagar aqui. Tudo isso daqui é o seu sujeito. Sujeito constituído por algumas palavras. E você tem aqui, ó, pessoas. Rose, ó, substantivo. Que ótimo. Então, perceba. Rose, esse substantivo pessoas pode ser o núcleo do meu sujeito? Sei, vamos verificar. Eu não sei se você percebe, mas nós temos aqui, ó, 3 palavras que estão ligadas a esse substantivo pessoas. 3 palavrinhas que estão aí relacionadas a esse substantivo pessoas. Quer ver? O autor está dizendo assim, ó, são 6 pessoas. São 6 pessoas. Isso é um numeral. Olha só, isso é um numeral, são 6 pessoas. Numeral aqui trabalhando em função desse substantivo. Aí você tem assim, ó, cada 6 pessoas. Você tem aqui também um termo que está relacionado a 6 pessoas. Cada 6 pessoas. Mas você tem um termo aqui também trabalhando em função deste termo, que é considerado um pronome. Ó, pronome indefinido, Rose, pronome indefinido. Pronome indefinido. E você tem ainda relacionada a essa estrutura, compondo essa estrutura aqui, você tem um termo chamado o quê? Preposição. Gente, em preposição. O que eu quero dizer com isso? Só estou querendo dizer que esta preposição aqui, ó, está também ligada à palavra o quê? Pessoas. Está preposicionando este termo o seu substantivo. Já sabe aonde eu quero chegar, né? Se esta preposição aqui, ó, está
trabalhando em função de pessoas ou falando com outras palavras, se este termo está preposicionando o seu substantivo, então você não pode chamar pessoas de núcleo de sujeito. Não posso porque eu já tenho a ideia de que núcleo de sujeito não pode ser jamais o quê? Preposicionado. Rose, se pessoas, então, não pode ser o núcleo do meu sujeito, cadê, então, este núcleo? Está aqui, galerinha, ó, Uma é o núcleo do seu sujeito. Tá? E detalhe, uma é simplesmente um numeral. Qual é a regra? A regra é que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. A regra é que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo, mas essa é a regra. Só que agora nós estamos vendo uma quebra de regra. O núcleo está sendo agora um numeral. Agora, detalhe. Não é o numeral o termo que está ocupando o lugar do substantivo, que deveria ser o núcleo. Então, você chama isso daqui também de numeral o quê? Substantivo. Olha aí, ó. Numeral substantivo.